Oi gente, tudo bom? Bom dia quarto B, boa tarde quarto A. Vamos lá? Vamos iniciar mais uma semaninha? Semana de entrega de trabalhos, né? Então hoje, atividade avaliativa que a Pro mandou lá na sexta-feira. Eu vi que teve bastante gente já que mandou um e-mail, né? Quero deixar aí um esclarecimento para as mamães. Após as 18 horas, eu não respondo mais mensagens. Eu vou recebendo, vou vendo ali pela barra de notificações quem vai mandando, tá? Mas, até por orientação da diretoria de ensino e da diretoria do colégio, nós trabalhamos dentro do período de aula, tá? Então, assim, mandou um boa noite, com alguma dúvida à noite, eu vou responder só no dia seguinte. Eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas é sempre bom reforçar o recadinho, né? Então, o que vocês têm essa semana para entregar? Vocês precisam enviar foto da atividade avaliativa da sexta-feira e vocês precisam também enviar foto do suplemento de leitura na sexta-feira e tem também a HQ, a história em quadrinhos, para sexta-feira. Então, ó, projeto leitura e arte para o dia 15. Atividade avaliativa enviada no dia 8 para hoje. Pro, então eu preciso mandar as atividades de hoje? Não precisa mandar não, tá? Manda depois, manda amanhã com as atividades de amanhã, tá bom? Se não tiver tempo, dediquem-se ao que vocês têm. Tô dando uma diminuída aí nas atividades também para que vocês possam ter tempo e fazer com calma tudo que vocês têm aí para fazer. Vão se comunicando com a Pro. O dia que vocês acharem que tá demais, fala que a Pro corta, dá um tempo a mais, dá dias a mais para fazer, volta para outra semana, não tem problema nenhum, tá? Ó, comunicação, certo? Então vamos lá. Hoje em História, vocês vão receber aí o link de um vídeo complementar para a aula. E esse vídeo complementar, ele é de uma série que eu adoro, tá? A série Brasil 500 anos, 500 anos de Brasil, que eu simplesmente amo. Essa série, ela engloba todo o currículo de história, sempre dos quartos anos. E ela se divide em 3. Brasil colonial, que é quando o Brasil era colônia. Depois Brasil imperial, quando o Brasil ficou independente. E a terceira parte é Brasil república. Cada um tem ali de 7 a 9 episódios. Então, se vocês quiserem continuar assistindo em casa, toda a série é muito bacana, tá? É uma boa distração com propósito, né? Tem que se distrair, mas a gente também tem que procurar coisas que sejam educativas, coisas que estejam de acordo com o que estamos estudando, né? E agora nós vamos ver aqui as primeiras vilas e cidades. Como é que foi formando ali, né? Então, um agrupamento de pessoas vindas de Portugal e aí já formando a nação brasileira, com misturas. Ai, teve algum português que casou com índio? Teve, não era muito permitido não, mas teve. Teve mistura de português com índio sim. Mas os portugueses que aqui viviam, que vinham para cá trabalhar a terra e tudo mais, lembra lá atrás? Primeiro Portugal não achava necessário povoar o Brasil, faziam só as feitorias ali no litoral para explorar o pau-brasil e levar para a Europa. Depois eles viram que tinha invasão de outros europeus. O que eles fizeram? O rei não tinha ainda dinheiro para povoar. Dividiu em lotes, que se tornaram as capitanias hereditárias, né? 12 nobres receberam, não cuidaram, não quiseram saber. As duas únicas que prosperaram, São Vicente no sudeste, Pernambuco lá no nordeste, porque quem herdou essas terras cuidou muito bem, então foram terras que prosperaram, tá? Povoamento sempre a partir do litoral, porque é o caminho mais rápido. Naquele tempo não tinha avião, gente, não viajava de avião, não viajava de carro, não. Tudo era por navio. Então eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico do Brasil a Portugal para levar seus produtos, certo? Sempre pelo mar, sempre pelo oceano. Então,
todas as cidades foram surgindo a partir do litoral, tá bom? Até porque os portugueses também ainda não tinham muita ideia de explorar o Brasil lá pro interior, mas vamos ver, né? Então essa pintura aqui, ó, ela retrata mais ou menos os primeiros povoados, né? Juntava ali um tantinho de gente, fazia um comérciozinho, virava um povoado, aí crescia mais um pouco, fazia assim uma igreja, um banco, uma prisão, virava uma vila. Aí conforme ia povoando mais construções, mais serviços e comércio, virava cidade. Povoado, vila, cidade, tá? Então aqui, ó, a gente vê que é uma vila litorânea, poucas construções, né? Tem pessoas, tem construções, tem o mar, tem outra vila aqui, mas não, acho que é um rio. Acho que tá mais para um rio aqui, né? Do que um mar. Vamos ver a legenda. A cidade do Recife, Recife em Pernambuco, em 1653. Lembra a capitania que prosperou? Então é mar mesmo. Marzão lá atrás, olha que beleza. O Recife, certo? E o período da história em que ocorreu aí a construção das primeiras vilas e cidades no Brasil foi o período colonial, que é justamente esse do link aí que a Pro mandou da série 500 anos de Brasil, ou Brasil 500 anos. Se vocês forem procurar no Google ou no YouTube, tanto faz digitar 500 anos de Brasil ou Brasil 500 anos, é a mesma série, tá? Então os portugueses eles vieram para cá e começaram a povoar, e a primeira coisa que fizeram foi plantar cana-de-açúcar. Viram que o solo era propício, o açúcar, aguardente, o melado, eram produtos muito caros na Europa, então eles lucraram muito, muito mesmo, né? Ocupando o litoral, olha o que a Pro falou. Ocupando o litoral e formando as primeiras vilas e cidades, né? Aqui nesse mapa, por exemplo, tem 13 vilas e 3 cidades. Pro, vila e cidade não é a mesma coisa? Não. Lembra, ó, falei, infraestrutura. Povoado, pouca gente, pouca construção. Fez ali um pouquinho de infraestrutura, já tem ali um banco, já tem ali uma igrejinha, vila. Aumentou o comércio, serviços, ficou mais funcional, tem até um governo, como se fosse uma prefeitura, alguma coisa assim, cidade, tá? E aí as primeiras vilas foram fundadas a partir do litoral por causa daquilo que eu também já mencionei, né? Ficava mais fácil ali para atracar as embarcações, pegar o que tinha que pegar e levar lá para Portugal, através do oceano. Eles também não tinham ali muita tecnologia, então pensavam assim, mas será perigoso entrar pelo meio aí dessas matas e tudo mais? Chegou uma hora que viram necessidade, né? E aí começaram a explorar o Brasil para dentro do interior dele, né? Por exemplo, São Vicente, que era uma capitania próspera aqui próximo no nosso litoral sul aqui de São Paulo. Muito próximo de nós, tá? 40, 50 minutos aí, você tá em São Vicente, certo? A partir da serra, lógico, né? Dependendo do lugar que a gente mora, leva um pouquinho mais porque tem o trânsito da cidade. Chegou ali no pé da serra, 40 minutos, vocês estão lá em São Vicente, então é bem pertinho. Quando você vai pro litoral sul, Praia Grande, Santos, São Vicente ali, você olha e tem uma parte de serra, uns morros muito altos assim, né? E a gente pensa, poxa, São Paulo está lá atrás daqueles morros, né? Eles chamavam lá antigamente, naquela época, de muralha, porque a Serra do Mar, ela parece mesmo uma muralha quando nós enxergamos ela de lá do litoral. Quando vocês estiverem na praia, se forem para o litoral sul, tá brincando ali na areia da praia, dá uma olhadinha para trás e vê como que a Serra do Mar se estende assim, tão linda, parecendo realmente uma muralha. Então, explorar aquilo era muito perigoso, mas é claro que aconteceu a exploração sim, tá bom? E a formação de novas cidades, a formação de novas vilas, e com isso também descobriram a mineração. A mineração era uma atividade econômica muito importante na época, porque é de onde se tirava ouro e pedras preciosas.
E o Brasil, ó, tinha muito ouro. Agora, imagina só, se o pau-brasil dava dinheiro, se as plantações de cana-de-açúcar davam dinheiro, quanto dinheiro não daria? Quilos e quilos de ouro e outras pedras preciosas, como diamantes até, né? Então, a mineração foi uma grandíssima atividade econômica daquela época e vou dizer que até os dias de hoje é bem rentável, tá? Ela teve início no século XVII, quando foi encontrado ouro na região de onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar, então você já vê, estavam saindo do litoral para adentrar ao interior do Brasil. Minas Gerais tem esse nome justamente por ter sido uma grandíssima área de minério, com muito ouro e com muito diamante. Muito, muito mesmo, tá? Então a riqueza dessa extração também nos concedeu a riqueza das construções. As construções coloniais, elas existem até hoje. Cidades de Minas, como Ouro Preto, Tiradentes, um circuito histórico de lá, uma parte de Itanhaém, que eu já vi isso acontecer também, cidades litorâneas, né, do Brasil. Lá no Nordeste eu vejo muito foto de colegas que vão viajar para lá, eu particularmente nunca conheci, mas eu vejo fotos, muitas construções que se chama de colonial. E o que é o estilo colonial de arquitetura? É o estilo de lá do início do povoamento do Brasil, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então tinha esse tipo de construção aqui, ó, tá? Eu cheguei a tirar umas fotos uma vez em Itanhaém, não consegui encontrá-las aqui no meu computador, estão perdidas aí em alguns programas, mas eu vou tentar encontrar para mandar para vocês essas fotos que eu tirei lá no Museu de Itanhaém. Fotos muito interessantes, tá? Vou tentar mandar para vocês, vou procurar aí nos meus arquivos, tá? E são construções coloniais. Então nós temos pelo Brasil todo. Nossa, Pro, mas isso durou como tempo? Na verdade, a partir de um certo tempo, essas construções elas são tombadas como patrimônio histórico. Tombada, Pro, mas tombado não é de cair? Não, tombar nesse sentido é de declarar que ninguém pode mexer naquela construção. Pode se restaurar, mas não pode reformar, né? Tudo tem que permanecer ali o mais original possível. Quando isso tudo passar, e se Deus quiser vai passar logo, peçam aos pais de vocês para passearem com vocês no centro da cidade. Tem muita gente que tem insegurança de andar por lá e tudo mais, mas existem passeios turísticos também, tá? Então é só procurar na internet quando quer passeio turístico, vocês vão com monitores aí explicando. E no centro de São Paulo tem muitas construções assim, que foram tombadas por patrimônio histórico, né? O bairro do Brás, Bresser, Belém também tem algumas pequenas vilas que são históricas. O Museu do Imigrante também uma construção histórica, tá? Então é muito interessante. Dentro da nossa cidade também existem essas construções do período colonial, do período imperial. É muito interessante a gente saber da nossa história, tá? Aí vocês vão fazer aqui, ó, página 263. E a matéria de história está mole hoje. Façam a leitura dos textos porque é muito importante. Gente, por favor, a Pro dá essas explicações breves para vocês, tá? Mas eu estou contando que vocês estão lendo realmente todos os textos, tá bom? Porque quando retornarmos eu vou retomar tudo através de exercícios, não de leituras com vocês, tá? Então é muito importante que vocês leiam todos os textos que a Pro pede aí, das páginas que a Pro pede. Esse de história, por exemplo, tá muito fácil. E agora, vamos aprender alguma coisa nova em português? Eu mandei para vocês aí um PowerPoint bem bacana, né? Manuquinha explicando o que é tonicidade de palavras, né? O que é a sílaba tônica. Tônico, forte. Toda palavrinha
é dividida em sílabas, né? A menor unidade da palavra é a letrinha. As letrinhas juntas formam sílabas, sílabas formam palavras, que por sua vez todas juntas formam frases e assim por diante, né? Então todas as palavrinhas, não importa quantas sílabas tenham, elas têm ali uma sílaba que seja mais forte na pronúncia, uma sílaba tônica, tá? Tem a explicação aí do PowerPoint que eu mandei, do Manuquinha, que tá bem facinho, mas vou com vocês pra lousinha, tá bom? Espera só um pouquinho. Olha só, dá pra ver a Pro direitinho, né? Então, a gente faz assim. Se a palavra tem a última sílaba forte, por exemplo, anzol, eu vou separar as sílabas de anzol. Zol. Olha como a gente fala essa sílaba aqui, a última sílaba, com mais força. Se a última sílaba é mais forte, a palavra é oxítona. Anzol. Aí eu tive uma professora, acho que eu já falei pra vocês dela, né? A dona Luzia. Mas quem complementava isso daí era a dona Rosângela, que foi minha professora da 4ª série. Elas duas tinham um truque que era assim. Quando eu não tenho um ouvido para isso, quando eu tenho muita dúvida, eu pronuncio todas as sílabas da palavra fortemente até encontrar a que seja forte. Se eu fosse dizer a primeira sílaba aqui, ó, mais forte, a palavra seria anzol. Faz sentido? Anzol. Não. Anzol. Então eu digo a última mais forte. Quer ver como que dá certo? Dá certo? Muito certo com as paroxítonas. Então olha lá. E aí, para saber a paroxítona, a gente às vezes confunde assim e fala, paroxítona é a sílaba do meio que é mais forte. Mas daí nós estamos pensando naquelas palavrinhas com 3 sílabas, né? Mas existem palavras paroxítonas que tem somente 2 sílabas. Por exemplo, forte. E nós temos boneca. Forte. Boneca. Paroxítona. É por isso que eu acho muito perigoso ficar memorizando essa regra dizendo, ah, se for a do meio é paroxítona. Não, porque olha só, forte tem apenas 2 sílabas, a última e a penúltima, tá? Então, paroxítona é a penúltima sílaba sendo mais forte. Vamos pegar lá as dicas das antigas professoras da Pro Sheila. Olha lá, eu digo forte? Não, eu digo forte. Então, é a penúltima sílaba. Eu digo boneca? Não. Eu digo boneca? Não. Eu digo boneca. Então, né é a sílaba mais forte. Todas as vezes que eu tenho dúvida, eu posso pronunciar dessa forma, fazendo uma brincadeira, ou separar a sílaba da palavrinha num cantinho ali, numa folhinha, tá? Para tirar a minha dúvida, certo? E por último, nós temos aí as palavras proparoxítonas. Ai, professora, que palavrão! Né? Olha só, paroxítona. São aquelas palavrinhas cuja antepenúltima sílaba é mais forte e toda vez leva acento. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Vamos dizer última.
última. Ó o acento aqui. Sílaba mais forte, última, penúltima, antepenúltima, tá? Outra palavra. Matemática. Matemática tem 5 sílabas, tá? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Ó o acento aqui. Então, ela é a mais forte. Gente, quando o acento estiver na última sílaba ou na penúltima, isso pode acontecer, as palavras serão oxítonas ou paroxítonas, tá? O que eu estou dizendo é que é assim, nem toda palavra oxítona tem acento, só algumas. Nem toda palavra paroxítona tem acento, só algumas. Mas toda palavra proparoxítona tem acento, ok? Isso tem que estar bem na memória de vocês. Por isso até que o Manuquinha explicou lá no PowerPoint. Porque assim vocês podem guardar aquele PowerPoint e consultar sempre que quiserem. Beleza? Quando a gente for fazer reforcinho em caderno, vai ter textinho para vocês copiarem também. E aí a gente já tem passo a passo no caderno. Mas não é agora, para depois. Tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Deixa eu voltar para a cadeira, para mais pertinho de vocês. Dúvidas? Procura a Pro pelo ClassUp o dia inteirinho. Das 7 da manhã às 6 da tarde, a Pro está ali à disposição de vocês, tá? De manhãzinha, 7 horas, entre 7 horas e 7h20, a Pro manda as atividades. Aí a Pro dá um tempinho, tá? Que a Pro vai fazendo outras coisas, preparando a aula do dia, alguma coisa. Dali umas 8h30, 9 horas, a Pro começa a responder as dúvidas de vocês. Por que isso? Porque eu sei que vocês também não acordam 7 horas para fazer a lição, né? Vocês fazem um pouquinho mais tarde. E aí a gente vai batendo papo. Tem dado muito certo e quem está tirando dúvida comigo o dia todo tem levado ali bastante resposta e a gente vai junto e a Pro vai dando dica, a Pro fala para assistir o vídeo de novo. Não tenham vergonha, tá? Procurem a Pro no ClassUp até às 6 da tarde, todos os dias. Pro, e se eu mandar depois das 6? Aí a Pro vai responder no dia seguinte, tá bom? Olha lá, as atividades que vocês vão fazer de sílaba tônica estão na página 38, 39 e 40, tá? São atividades fáceis e na 39, por exemplo, boa parte da página é explicação. Então é muito importante que vocês assistam a videoaula da Pro, leiam o texto do livro de português, tá? E a explicação do Manuquinha. Guarda no computadorzinho de vocês aí, salva no tablet, salva de algum jeito, tá bom? Recadinho mais da semana, deixa eu ver. Tem Zoom essa semana, tem Zoom lá na quinta-feira, provavelmente. Se não mudar o calendário, na quinta nós teremos nosso Zoom, 10 horas da manhã, quarto B, 2 horas da tarde, quarto A. Tá passando um carro com música aqui, porque hoje é dia das mães, né, mamães? Feliz dia das mães pra vocês, viu? Eu sei que vocês estão assistindo na segunda, mas eu estou gravando no domingo. E por isso que tem um pouco mais de barulho na rua, tá? Então, nessa quinta nós temos Zoom e a nossa atividade para esse Zoom será relacionada ao nosso livro paradidático Sabiá e a Girafa. Nós vamos compor uma poesia coletiva, tá? Então, já vão treinando aí as rimas de vocês, certo? Nós vamos transformar ali parte da história em poesia. Vou querer participação de todo mundo e aí vocês vão treinando as rimas, tá bom? Palavrinhas que rimam, vão fazendo joguinho aí com o papai e com a mamãe, procura no YouTube alguma coisa de rima pra assistir, que aí fica bem legal, tá bom? Para quem não está entrando no Zoom, por conta daquela notícia que teve um tempo atrás, que o Zoom estava ali com um bug, que estava um defeitozinho ali que vazava informações, né?
já foi sanado, tá? Já faz algum tempo. Eu tenho conversado até com pessoas de outras áreas. Por exemplo, a minha irmã, que mora lá em Joinville, que trabalha no setor de marketing, um primo meu que também está de home office, eles estão utilizando a ferramenta todos os dias, sem problema nenhum. Então, para quem ainda estava um pouquinho inseguro, podem ficar despreocupados que o Zoom já solucionou ali o probleminha que deu lá no comecinho da quarentena, tá? Eu acho que até o aplicativo nem esperava tantos acessos assim, mas é uma ferramenta que até grandes empresas estão usando, tá? Minha irmã, no caso, ela tem a empresa dela, mas o meu primo trabalha numa grande empresa e eles estão usando como ferramenta. Então podem ficar tranquilos, podem acessar o Zoom sim, tá bom? Para vocês, 1000 beijos e até mais. Amanhã tem correçãozinha, tá? Amanhã vai correção de tudo aí, das atividades de sexta, das atividades de hoje. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.